Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e a todos os nossos amigos que semana após semana têm estado aqui conosco no melhor programa de Manaus, que é o nosso Mega Vida. Hoje nós temos quadros especiais, temos um tempo maravilhoso diretamente da Terra Santa com o nosso querido apóstolo Maurício e um dia muito especial com um depoimento, o Dia do Perdão, onde você vai ouvir um depoimento forte e marcante de algo que é necessário na vida de todo homem e toda mulher. Perdoar é um bem que você faz a si mesmo. Fique conosco, esse programa vai te abençoar grandemente. Praise Adonai, from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra habitou significa tabernaculou entre nós. É exatamente isso que Jesus veio fazer, mudar a nossa história, mudar o nosso destino, veio morar dentro de nós e nos dar um novo sentido de vida. Desde o dia 4 de setembro, entramos em um tempo profético para nós como igreja, pois entramos nas festas bíblicas de Rosh Hashanah, a festa das trombetas, entramos no tempo de Yom Kippur, o dia do perdão, o tempo do perdão e as festas de tabernáculos, que é a festa da celebração pela grande colheita, pelo grande mover novo de Deus nas nossas vidas. Estamos nos últimos meses para finalizar 2013 e eu quero lhe dizer que estes 4 meses serão os melhores da sua vida, aonde você vai viver o céu na terra, porque o Verbo vivo está entre nós. O verbo vivo habita dentro de você e te dá condições para você vencer em todas as instâncias da vida, independente das lutas, das guerras, das provações. Ele é o Verbo vivo. O tabernáculo de Deus está dentro de você para te dar vitória, para te fazer vencer sobre todas as circunstâncias da vida. Tabernáculo é celebrar. Tabernáculo é momento de regozijo, de alegria pela grande colheita que Deus vai nos dar. E é isso que vai acontecer com você, com a sua casa. Um tempo de grandes colheitas e conquista é o que você vai viver. Deus abençoe a sua vida. Fique agora com o nosso mega culto, aonde você vai receber uma palavra tremenda com o tema Adquirindo Valores no Deserto. Deus vai abençoar você tremendamente agora com esta palavra. Graça e paz, que Deus te abençoe. Aqui do Ministério de Evangelismo Global Apostólico Mega Reino, aqui no Aleixo, em Manaus, eu quero declarar sobre você que está me assistindo, você que está aqui no culto, eu quero declarar sobre a sua vida que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, que Deus ainda tem preparado para você, e Deus vai falar com você hoje, poderosamente, no livro de Êxodos, capítulo 23, eu quero ler com você o verso 31 a 33, que diz o seguinte, na nova versão internacional:
estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Bem, eu quero começar dizendo o seguinte para você, que Deus ele está formatando e formando a sua vida diariamente. Deus não se esqueceu de você, Deus não te deixou, Deus não te abandonou. Também quero dizer para você que Deus não desistiu de você. Alguém aqui já desistiu de alguma coisa na vida? Algo que você queria muito, você desejava muito? Levanta a tua mão assim, deixa eu ver. Eu acho que todo mundo, todo ser normal, né? Todo ser humano, na sua sã consciência, entende que algum dia da sua vida você desistiu de algo que talvez você não tivesse de ter desistido, mas você desistiu. Talvez você começou a estudar, a fazer um curso, e não terminou esse curso, começou a fazer um projeto de trabalho, não concluiu. Eu mesmo, na minha caminhada de vida, muitas vezes eu desisti, não fui até o fim. Não fui até o fim porque cansei, não fui até o fim porque desanimei. Há muitos motivos pelos quais alguém começa alguma coisa e não termina. Esse texto aqui de Êxodo 23, Deus está falando com um povo relativamente novo para aquela época. Era um povo que estava cativo há aproximadamente 430 anos. O seu tempo não é o tempo de Deus. O seu momento não é o momento de Deus. Deus não pensa como pensa o homem. Deus não vê como vê o homem. Deus vê de uma forma divina. Deus vê de uma forma sobrenatural. Deus conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E hoje de manhã, interessante, eu acordei com uma frase. Olha a frase que eu acordei. Exatamente assim, o Espírito Santo me falando. Eu tenho certeza que isso aí não foi coisa do diabo. O diabo não tem essa inteligência toda não. E o Espírito Santo me diz o seguinte: não existe presente e futuro sem o passado. Então o alvo não é te fazer esquecer o passado, não é fazer você rejeitar o passado. Eu tive uma vida pecaminosa, horrorosa, eu quero esquecer. Se você falar, meu Deus, eu quero esquecer o passado, sabe o que você está pedindo? Você está pedindo para você adquirir um mal de Alzheimer profundo. É isso que você quer para a tua vida? Então não peça mais isso. Então o alvo não é esquecer o passado. Quando Deus disse para o seu povo que estava no deserto, nesse texto que nós acabamos de ler, o povo estava no deserto, tinha pouco tempo que tinha saído do Egito, eles não sabiam o que ia ser do seu futuro, estavam com medo, estavam em crise, estavam em conflitos. Será que tomamos a atitude certa? Será que fizemos a coisa certa? Será que é isso mesmo que Deus tem para nós? Será que não era melhor ter ficado no Egito? Será que não era melhor
ter se submetido àquela servidão. Era isso mesmo, é isso mesmo que Deus tem para mim. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer na vida de alguém que era escravo, que tinha mentalidade de escravo, a primeira coisa que Deus quer fazer é libertar. E se eu posso dar um tema a essa ministração, o tema que eu quero dar para ela é o seguinte: adquirindo novos valores no deserto. E nós já estamos há 3 semanas falando sobre o livro de Êxodo. Inclusive, você precisa estar bem no deserto, não gastar todas as suas energias no deserto, porque se você gasta as energias no deserto, você não tem forças para conquistar Canaã. E eu quero fazer uma declaração aqui, e você não vai ficar no seu lugar, você vai se levantar. Eu quero declarar sobre você que o teu deserto, ele é um deserto de vitória, de êxito, e a Canaã está muito próxima, as portas estão se abrindo, o mar já se abriu, você já passou por ele, e o gigante já está caindo. Glória a Deus. Deus quer fazer muito mais com você. Ele quer que você tenha uma visão de expansão, de crescimento. Mas os hebreus, imagine, irmãos, foram mais de 10 gerações escravas. Eles perderam muitas possibilidades. Eles não tinham mais possibilidades na sua vida. Eles só sabiam ser escravos. Um segundo princípio muito importante era que, mesmo no deserto, Deus estava estabelecendo um santuário. Existe uma coisa séria, que crente evangélico, e eu espero que isso vá para o ar, que eu acho importante o povo assistir isso e ouvir o que eu vou dizer para você. Crente evangélico pensa que não é idólatra, só porque não se curva a uma imagem, mas está ficando idólatra por dinheiro, está ficando idólatra pela sua bênção. A minha bênção, não, porque é a minha bênção. Está ficando idólatra porque só vem na igreja se for o pastor principal que está pregando. Está ficando idólatra porque quando está solteiro é uma maravilha, mas quando começa a se relacionar com uma moça, com um rapaz, muda de adoração. E Deus está dizendo o seguinte: a tenda da adoração é o teu foco, e ela fica no meio do arraial, todas as tribos ficam ao redor. O centro da tua vida tem que ser Jesus. A sua vida, ela tem que ser cristocêntrica. Jesus deve ser o centro da sua vida. E tem pessoas que são idólatras de si mesmo, se acham o máximo, acham que podem falar o que querem, podem dizer o que querem, podem escrever o que quiserem no Facebook, no Instagram, no Twitter, e nada de mal vai lhe acontecer. E acha que é intocável. E aí entra o terceiro valor que Deus quer colocar na sua vida e que Deus estava construindo na vida do povo de Israel. O terceiro valor está aqui ainda no verso 33. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Foi Einstein que disse o seguinte, quando ele ainda era adolescente, estava estudando, e ele chegou com o seu professor, Albert Einstein, e disse o seguinte: professor,
trevas relacionado à escuridão existe. E o professor, né, ainda com aquele outro princípio que penso, logo existo, mas que não servia para esse princípio, porque não é porque estava tudo escuro que não existe luz. E ele disse: não, trevas existe. Aí Einstein disse: não, professor, trevas não existe. O que existe é a ausência de luz. É a ausência de luz. Professor, calamidade, o mal existe? Ah, o mal existe, pequeno Einstein. Não, professor, o que existe é a ausência de Deus nas pessoas. O que está precisando, o que o povo precisava, era da verdadeira santificação. O que o povo necessitava era saber de que não dava para luz e trevas caminhar juntos. Não dá para servir a dois senhores. O Evangelho não vai parar, ele vai avançar. O Evangelho, ele não vai desabar, ele vai continuar. E vai continuar salvando vidas, preparando vidas para o céu. E a forma disso acontecer com mais veemência, com mais velocidade, é você se entregando a Ele. Posso ouvir um amém mais gostoso? Eu sou a prova viva de que, se decidirmos perdoar, Deus nos honra com o melhor. Há 14 anos atrás, fui casada com uma pessoa por pouco tempo. E nesse meio tempo, nós passamos por uma crise financeira muito grande. E ele recebeu uma proposta de trabalho nos Estados Unidos para trabalhar com um tio. Então ele partiu para lá, para fora do país. E passamos 5 anos sem nos ver, só contato via telefone. Até então eu imaginava que estava tudo certo, estava tudo ok, que nós éramos o casal perfeito. Porque eu aqui, quando ele foi embora, quando ele partiu, eu me converti e entreguei minha vida para Jesus. E ele aceitou tudo isso tranquilamente. Mas, quando passou os 5 anos, ele simplesmente desapareceu, me abandonou. Eu aqui, sem trabalho, porque eu dependia totalmente dele financeiramente. E ele praticamente sumiu, mudou o telefone, mudou o endereço, eu não encontrava. Inclusive nós pensávamos até que ele estava morto ou preso. Mas passou-se uns 2 anos e eu descobri que não era isso. Que eu descobri através de uma rede social que ele estava com uma outra família. Ele havia me traído com uma outra mulher e já tinha um filho. E ele mandou um e-mail para mim me pedindo perdão. E eu disse no e-mail que perdoava, que ele estava liberado. Mas não perdoei, era só da boca para fora, não do meu coração. Eu não conseguia perdoar ele no meu coração. Eu tinha raiva dele, tinha um ódio tão grande. Porque antes eu tinha um diagnóstico de uma doença, que ela foi se agravando por causa dessa raiva, desse ódio, porque eu não conseguia me vingar. Eu não podia me vingar, ele estava tão longe, eu não conseguia me vingar. E eu dizia, e às vezes eu orava, eu dizia: Deus. Tinha as vezes que eu chegava em casa com tanta raiva, eu tinha vindo da igreja. E eu chegava em casa e dizia: Deus, mata esse homem, Senhor. Mata esse homem, porque eu queria ver ele morto. Uma das vezes que eu estava internada, a minha apóstola Raquel falou comigo e disse: Cleo, você liberou perdão para o seu marido? Eu disse: eu liberei, porque o Espírito Santo falava com ela, dizia para ela que aquela doença não era só uma questão física, uma questão, mas era espiritual. E eu dizia: não, eu liberei, mas na verdade eu não tinha liberado. E aí passou-se um tempo e aquela tristeza no meu coração, na minha alma, e eu dizia assim: meu Deus, será que eu tenho que liberar esse homem? E eu tinha uma ligação de alma muito grande, mas por causa da ira, da raiva, de não poder ter feito vingança com as minhas mãos. Essa era a verdade, que eu queria fazer. Mas ele estava lá do outro lado do oceano, não tinha nem como, Então eu pedia para Deus sempre matar ele, mas Deus não matava.
Sempre quando passava um tornado lá pelos Estados Unidos, meu Deus, será que levou aquele homem? Não levava. E aí um dia eu orando, eu não conseguia também nada, não conseguia restituir tudo aquilo que Deus tinha para minha vida, as promessas de Deus não aconteciam na minha vida, e aquilo ia me frustrando de uma tal forma, eu ficava triste, porque com todas as pessoas aconteciam, comigo não, ninguém olhava para mim, ninguém orava por mim. Orando a Deus, e o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo falou assim: Cleo, ore pelo seu ex-marido. E aquilo foi como uma faca no meu coração. Porque eu não queria orar por ele. Porque ele me fez muito mal. E o Senhor disse: ora pelo seu ex-marido, ore pelaquela mulher que foi adúltera, que tomou o seu marido de você. E eu disse: Senhor, não posso fazer isso, não posso orar. E eu entendi naquele momento que o perdão é um exercício da misericórdia. Eu tinha que ter misericórdia de Deus. E eu exercitei aquela misericórdia todos os dias, orando, colocando ele na mão do Senhor. Isso começou como uma coisa mecânica, depois foi se transformando, verdadeiramente era genuíno aquilo que eu sentia, que eu queria que Deus transformasse a vida dele, que Deus o perdoasse. E aquilo foi saindo do meu coração, e aquilo foi como um fardo saindo de cima de mim. Então, quando eu liberei perdão, quando eu liberei esse perdão para o meu ex-marido, foi quando todas as coisas começaram a fluir na minha vida. O lamento se tornou em baile. As promessas de Deus começaram a ser verdadeiras na minha vida, né? Tudo começou a acontecer. Foi quando eu conheci o homem da minha aliança, o meu esposo Fernando. Nós nos encontramos, não tinha um lugar melhor, porque nós nos conhecemos no encontro com Deus, trabalhando para o Senhor. Nós nos encontramos lá e começamos um tempo de oração, de compromisso, noivamos e casamos. E foi um casamento cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. O Espírito Santo estava ali, o Espírito Santo entregando a surpresa que Ele tanto prometeu para mim. Mas isso só aconteceu quando eu decidi perdoar. Perdoar, queridos, faz bem a nós mesmos. Seja livre, perdoe, exercite a misericórdia, perdoe as pessoas que estão presas, libere perdão. Assim você será o mais feliz ainda. Eu quero declarar sobre a sua vida diretamente aqui de Jerusalém, na festa de tabernáculos, sabedoria, riquezas, unção e saúde sobre a sua vida de uma forma poderosa. Nós estamos aqui na festa de tabernáculos. E tabernáculos em hebraico é a palavra Sukkot, que vem de uma variante da palavra Sukkah, que significa cobertura, que significa proteção. E Deus disse para Moisés e determinou que o povo hebreu ele celebrasse todos os anos a festa de tabernáculos, a festa de Sukkot. E tabernáculo é Deus dizendo para mim e para você: lembre-se que eu sou o Deus do maná. Ninguém pode fornecer o maná. Ninguém, irmãos. Só quem fornece o maná é o Senhor, é o Todo-Poderoso. E o maná é a porção exata de Deus. E o que nós estamos recebendo de Deus é uma porção exata. Olha, deixa eu dizer uma coisa.
Deus te ama, a tal ponto que enviou seu Filho Jesus. E Deus é com você. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. A palavra de Deus nos conta que quando o povo ele foi para o deserto, de dia havia uma nuvem, que era a nuvem da glória de Deus, a nuvem da proteção, e que à noite havia uma coluna de fogo. Ou seja de dia, seja de noite, em todo o tempo das nossas vidas, Deus é conosco, Deus é por nós. E o que Ele precisa? Ele precisa da minha e da sua obediência, da minha e da sua gratidão. Mais amor, mais reino, é aquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Hassameá, feliz festas para você. E que tudo aquilo que Ele começou em você, começou em mim, se cumpra cabalmente. Bênção sem medida sobre as nossas famílias. Paz, graça, restauração familiar, desatar libertação familiar sobre todos nós. E que o Senhor, Ele possa encontrar no nosso coração um coração puro, genuíno e fiel. Deus te abençoe, graça e paz, e um beijo no coração. E esse foi o programa que nós preparamos para você. Tenho certeza que você foi muito edificado com tudo que você viu e recebeu da parte de Deus para a sua vida. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Dashem, a J. Castro Imóveis e a Jovem Profeta. E se lembre, se você quer ser um patrocinador, entre em contato conosco. Você pode também nos acompanhar pelas nossas redes sociais e pela nossa rádio online. Assim você fica por dentro de tudo que tem acontecido no Mega Reino, nesta cidade. Deus com certeza tem um plano na sua vida. Eu quero ressaltar aquilo que foi ministrado aqui no programa de hoje. O Yom Kippur, o Dia do Perdão, é um exercício de vida que você precisa fazer todos os dias. Não tenha no seu coração ressentimento, mágoa ou nenhum sentimento que venha prender, segurar você de ser feliz e de ser pleno em Deus. Perdoe agora mesmo, perdoe hoje mesmo. Quero propor para você um exercício de fé. Lembre agora as pessoas, situações que te magoaram, que te feriram, e libere no seu coração. Faça uma oração com fé e diga ao Senhor que você não vai deixar mais que nenhuma dessas pessoas ou nenhum desses sentimentos impeçam você de viver uma vida plena em Deus. Afinal de contas, estamos em tabernáculo, um tempo novo e uma grande colheita nos espera. Amanhã, no nosso culto, às 18 horas, você pode participar conosco da nossa festa de tabernáculos. E hoje à noite nós vamos ter a primeira vigília evangelística comandada pelos jovens, aonde você pode levar um amigo e ele receber palavras de Deus para o coração de cada um que vai estar ali participando. No final vamos ter um café da manhã, aonde você vai sair dali alimentado no corpo, na alma e no espírito. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fique na paz.